Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Estava pensando que nesses dias que nós estamos vivendo, a nossa fé tem sido colocada em prova, tem sido testada ao extremo, é ou não é? Nunca, pelo menos na minha existência, nunca se precisou tanto da fé, nunca se falou tanto da fé, nunca se exercitou tanto a fé como nos dias de agora. É interessante. E nós, como cristãos, como aqueles que têm a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fundamento, como base do seu viver, só podemos definir a fé conforme as Escrituras nos dão essa definição. E as Escrituras definem fé para nós que cremos nelas, que somos cristãos, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que a fé é a convicção daquilo que nós não vemos, ou daquilo que não se vê. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição para os cristãos. Essa é a definição para quem tem a Bíblia como fundamento da sua vida. Então, quando nós falamos de certeza naquilo que eu espero, de convicção naquilo que eu não vejo, essa convicção é a convicção da verdade de Deus, da existência de Deus, do ser de Deus. Essa fé diz respeito ao relacionamento do homem, do ser humano com Deus e com as coisas divinas. É uma confiança irrestrita na existência do Criador. É a convicção de que Deus existe e é o Criador, o preservador e o governador de todas as coisas. E ainda mais, é o provedor e doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Quando eu falo de certeza, de convicção, eu estou falando de algo que eu coloquei como base na minha vida, por algo que foi provado e testado. Eu tenho certeza de que eu vou alcançar em Deus aquilo que eu necessito, porque eu verifiquei, eu comprovei, eu testei de que Deus é verdadeiro, que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam com inteireza de coração. A Bíblia nos fala, nos dá um panorama geral da fé e principalmente a importância de ter fé, a importância da fé e as características da fé cristã, da fé bíblica. Nós podemos ver isso também em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que diz que é necessário, que é importante, que é indispensável que aquele que crê em Deus creia que Ele existe e é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A importância da fé para nós cristãos é porque sem ela nada do que fazemos pode agradar a Deus. Nossa atitude, nós vivemos uma vida de fé, por fé e com fé, porque sem ela, se não tivermos fé, não podemos agradar o nosso Criador. Essa é a importância. Quem quer agradar a Deus tem que crer que Ele existe e, mais do que isso, que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que creem nele. E nesse contexto, crer em Deus é crer em algo invisível, é crer em algo sobrenatural. A fé é um convite a andar além do natural, além da nossa compreensão humana, com certeza, porque se nós pudéssemos explicar
Deus, não seria Deus, com certeza. Nós temos um vislumbre, aquilo que Ele quis revelar dele para nós conseguimos entender e ver perfeitamente. Mas como compreender na sua totalidade aquele que criou todas as coisas? Impossível. Então, quando nós somos chamados a ter fé, nós somos chamados a andar em algo além do natural, sobrenatural. É por isso que é uma convicção naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe por causa do meu Deus, por causa da presença dEle, da palavra dEle, por causa das promessas dEle. Essa é a importância e algumas características da fé. Agora, como eu disse, existem várias fés. Tem a fé natural. Todo mundo nasce com a inclinação de crer em alguma coisa, em alguém, em um ser superior. Mas, biblicamente, a fé bíblica, a fé que direciona-nos a Deus, está escrito em Romanos 10:17, que ela surge pelo ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir não é simples fato de escutar a palavra, mas sim no contexto e na definição do original dessa palavra, significa dar atenção, significa obedecer. É quando nós ouvimos, damos ouvidos à palavra de Deus e a colocamos em prática. Isso é ouvir e a fé surgir em nós. Quem ouve, presta atenção e pratica. Então, como é que surge a fé? Pelo ouvir, pelo obedecer a palavra de Deus. Agora, eu posso ter fé em qualquer coisa? Pode. Você é livre. Você pode crer da maneira que você quiser. Mas a fé bíblica, a fé do cristão não é de qualquer maneira. A fé do cristão, ela tem a sua direção, tem o seu objeto de fé. Em Marcos 11:32, a Bíblia diz que nós devemos crer em Deus, somente nele. Em João 14:1, Jesus diz: crede em Deus, creiam em Deus, mas creiam também em mim. A fé do cristão crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo. Mas em Marcos 1:15, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz que nós devemos crer também no Evangelho. Evangelho que é sinônimo da palavra de Deus. Então a fé do cristão não é em qualquer coisa, não é de maneira qualquer, não. Ela tem um objetivo dado pelo próprio Deus. Creiam em mim, Deus. Creiam em Cristo. Creiam no Evangelho. Creiam no Espírito Santo. Agora, outra coisa muito importante é que a fé bíblica, a fé cristã, ela tem que ter como base a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu tenho a minha fé, a minha maneira de crer, é assim que eu creio. Você é livre para isso, não o condeno por isso e respeito a sua posição. Agora, a fé cristã não é uma fé da maneira que eu quero ou que eu penso. Em João 7,38, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras. A fé verdadeira do cristão não é aquela que eu acho que é, a maneira que eu quero, mas sim a maneira, como eu já venho discorrendo, como a palavra de Deus diz, como a definição de Hebreus 11:1 e 6. É esse tipo de fé que é aceitável a Deus, uma fé que Ele direcionou, e que em algumas partes do Novo Testamento nós vamos entendendo que também é um dom de Deus, e é um dom do Espírito Santo também. Então não é eu tenho a minha fé desse jeito, tudo bem, volto a dizer, você é livre, respeito, mas a Bíblia diz que a fé
verdadeira do cristão é como diz a Escritura, e não como eu quero ou penso. Para você ter uma ideia, existe o pensamento de muitas pessoas de que a fé é um combustível para Deus produzir ao meu favor. Eu tenho fé, Deus tem que fazer alguma coisa. É como tornar Deus não o objeto da minha fé, mas o resultado da minha fé, Ele agindo em meu favor. Eu tenho fé no Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. As pessoas pensam, quanto mais fé eu tenho, mais Deus tem que fazer milagre e responder minhas orações. E esquecemos de um detalhe muito importante. Por isso, a fé do cristão está baseada conforme as Escrituras. Porque as Escrituras nos dizem que Deus é soberano. Ele é o Senhor, Ele que decide. É bom, é importante ter fé, sim, mas a última palavra sempre será do Todo-Poderoso. Há pessoas que dizem, quanto mais fé eu tenho, não há nada então que Deus não me dê quando eu pedir. Não há nada que eu peça a Ele que Ele não vai realizar em meu favor. Porque está escrito na própria palavra que tudo que eu pedir com fé eu receberei. Sim, está escrito, mas tem um contexto por trás disso, porque a mesma palavra diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nós temos essa confiança em Deus, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos concede. Então não é só pedir crendo, é necessário pedir segundo a sua vontade. É por isso a importância da palavra de Deus como base nos ensinamentos do uso da fé, da existência da fé. Tem muitas pessoas que têm uma fé que parece-me deformada, vamos dizer assim, porque essas pessoas, a fé dessas pessoas nunca as capacitou para ouvir um não de Deus. Nas escolas dominicais das igrejas se aprende muito que Deus pode responder às nossas orações basicamente de 3 maneiras. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, ou pode dizer espere. Então essas pessoas que eu falei anteriormente, que a sua fé nunca as capacitou a ouvir um não de Deus, tem uma fé tendenciosa, interesseira, às vezes deformada. Não é uma fé como a que nós temos, uma convicção, por exemplo, de que Deus sabe o que é melhor para nós. Quer ver uma colocação importante? A fé que eu tenho, que você tem, não é uma fé que faz Deus se submeter à minha vontade, mas é uma fé que faz com que eu me submeta à vontade de Deus. A fé que eu tenho e que você tem, ela não molda Deus segundo a minha imagem, mas me molda a imagem de Deus. A fé que eu tenho, a fé que você tem, não muda o que Deus é, mas muda o que eu sou. A fé não muda a maneira de Deus agir, mas muda a minha maneira de agir. Você está entendendo agora? E nessa época nós precisamos muito usar a fé. Nós precisamos desta fé pura, dessa fé genuína, que é ensinada pela palavra de Deus, que ela se torne ativa na sua vida e na minha. E com certeza, tudo que nós pedirmos segundo a vontade de Deus, sim, Ele nos concederá. Mas lembre-se que quando Deus diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, quando a palavra dele diz isso,
Está dizendo que tudo eu posso, inclusive suportar os momentos de lutas, de dificuldade, as dores, as aflições, eu posso suportar. O importante é saber que a minha fé está colocada no lugar correto, no lugar verdadeiro, no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que pode trazer resultado para a minha vida, sim. Por isso, confie em Deus, entregue a sua fé a esse Deus. Se você dizer, eu creio da minha maneira, não, por favor, pense um pouquinho, creia segundo as Escrituras. Porque segundo as Escrituras, a nossa fé diz que eu não preciso ver. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas a minha fé diz, está acontecendo sim. Deus está agindo, Deus está fazendo alguma coisa, e alguma coisa Deus fará. Com certeza, eu não preciso sentir, eu não preciso ver, porque eu creio em Deus, e eu sei que Ele se move, e Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que o servem em sinceridade de coração. Pense bem nessas palavras. Pense bem nisso que eu disse para você. É muito importante a nossa fé ser uma fé fundamentada na palavra de Deus, direcionada somente a Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui palmilhando essa terra, Ele disse, e ficou registrado em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Ele é o mediador entre a humanidade e Deus. Ele faz através do seu nome, da sua obra, através do Espírito Santo, a nossa fé se torna viva e aceitável a Deus. E a palavra de Deus é a orientação para ter a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Agrade a Ele com a sua fé, agrade a Ele com a sua vida, e com certeza a vitória virá sobre você e alcançará aqueles que estão ao seu redor, sem dúvida alguma. Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração.